Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. De novo aqui nos reunimos para dar continuidade à nossa longa catequese sobre o sacramento da penitência, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre as indulgências. No programa anterior, definimos a indulgência citando o número 1471 do Catecismo da Igreja Católica. A indulgência é a remissão temporal diante de Deus das penas dos pecados já perdoados quanto à culpa, que a Igreja aplica em determinadas condições a determinados atos ditos indulgenciados, aplicando assim o tesouro da Igreja, os méritos de Cristo e dos santos, levando aquela pessoa em favor dela e em determinadas situações, até em favor dos defuntos, o cancelamento da pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa. É muito importante recordar, sem medo de cansar e de se tornar repetitivo. É bíblica a distinção entre a culpa e a pena quando se comete o pecado. O pecado é a desobediência a Deus. Quem o comete acarreta para si duas consequências. A primeira, a culpa diante de Deus e da Igreja. Ele se torna culpado. A segunda, ele se sente obrigado, está obrigado a reparar o mal que ele cometeu. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 25. Se estás para trazer a tua oferta e lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e vai primeiro reconciliar-te com ele. Toma sem demora este caminho para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco, o carrasco te ponhas em prisão. De lá não sairás, te digo, até que tenhas pago o último centavo. O que é o último centavo? Não é o perdão de Deus. Com o perdão não se resolve tudo. Com o perdão é resolvida a questão da culpa. Você deixa de ser culpado diante de Deus. Seu pecado é cancelado, é apagado, é remido, é extirpado, é absolvido. Mas ainda fica uma obrigação. Você tem que reparar o mal que você cometeu. Zaqueu, Lucas capítulo 19, que roubava. Não foi suficiente ser perdoado por Jesus. Sentiu-se obrigado a dividir metade dos seus bens com os pobres e a restituir 4 vezes mais a quem ele roubou. Davi, que matou Urias e cometeu adultério com a esposa dele, arrependeu-se, pediu perdão a Deus e ele o perdoou, mas o seu filho precisou morrer. Moisés, antes, no final do Pentateuco, não entrou na terra prometida porque foi infiel ao Senhor. O Senhor o perdoou e mesmo perdoado, ele não teve a graça de entrar na terra prometida. Morreu no Monte Nebo, onde foi enterrado. De lá ele viu a terra prometida, mas não entrou. É essa distinção clássica, fundamental para compreendermos as indulgências. E como é que eu reparo a pena temporal do pecado já perdoado quanto à culpa? Em determinadas condições. Estado de graça, confissão sacramental, oração pelo Santo Padre, pureza, retidão, vida da graça, vida santificante, estado de graça, fazendo determinadas obras, a Igreja concede pelo poder que ela recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, o tesouro da Igreja, para determinadas obras, remitindo assim a pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa. Isto, seja de maneira parcial, seja de maneira plenária. Para compreendermos este assunto, convido todos a rever os programas anteriores sobre essa distinção clássica entre o reato da culpa e o reato da pena na prática do pecado. Assim compreenderemos bem a doutrina das indulgências, de que trataremos nos programas seguintes.